El Salvador é o menor país da América Central e por muitos anos esteve afundado na pobreza, corrupção e violência de gangues. Os criminosos dominavam todas as áreas da vida dos cidadãos e sem a proteção deles, nem mesmo o acesso à saúde era possível. Mas tudo mudou em 2022. Em poucos anos, os assassinatos no país caíram mais de 80%. Lembro discretamente para você fazer algo abaixo do vídeo, caso tenha esquecido. O nível de criminalidade em El Salvador sempre foi alto devido à presença de gangues. E isso era um problema extremamente sério, no sentido de que realmente havia muitas gangues. Em 2011, em El Salvador, havia aproximadamente 25 mil membros de gangues em liberdade e 43.500 nas prisões. No início de 2012, aqui eram cometidos em média 16 assassinatos por dia, e em 2015 foram cometidos 6.656 assassinatos. Em 2016, um pouco menos, foram 5.269. Em 2022, devido à repressão das gangues em El Salvador, o nível de criminalidade começou a cair significativamente. Tanto que El Salvador recebeu o status de país mais seguro da América Central. Para você ter uma ideia, em 2024 El Salvador registrou uma 1,9 por 100 mil habitantes. E isso é menor do que em qualquer outro país da América Latina. Em 9 anos, o índice caiu 98%. Em 2022 houve 495 assassinatos e em 2024 somente 114. Esse número de assassinatos é o nível mais baixo da história desde o fim da Guerra Civil no país, em 1992. A taxa de homicídios caiu de alarmantes 105 por 100 mil habitantes em 2015 para os atuais 8 homicídios por 100 mil habitantes. Esse é, aliás, o mesmo índice dos Estados Unidos. E agora talvez valha a pena falar um pouco sobre aquelas gangues que aterrorizaram El Salvador por décadas. As maiores e mais conhecidas são a Mara 18 e a Mato Grosso do Sul 13. As atividades delas são típicas de gangues: extorsão, tráfico de pessoas e de substâncias proibidas, além de diversos crimes violentos. Simultaneamente, as gangues sempre foram muito poderosas, mantendo a sociedade de El Salvador sob medo e controle. As pessoas descrevem a vizinhança com gangues como sufocante. Os criminosos controlavam vários aspectos da vida. As pessoas precisavam pensar constantemente no que dizer, como andar e se portar, como se estivessem ao lado do inimigo o tempo todo, sem liberdade de escolha. Os bandidos infiltravam-se nas famílias, recrutando milhares de crianças e adolescentes a partir dos 12 anos. Eles também extorquiam dinheiro das empresas, e as pessoas que não obedeciam aos bandidos simplesmente desapareciam. Ninguém nunca mais os viu. No final, muitos cidadãos de El Salvador, cansados da violência e do terror sem fim, foram obrigados a fugir do país, inclusive ilegalmente. E para você entender, além dos 60 mil membros de gangues, cerca de 500 mil pessoas estavam de alguma forma ligadas a eles, ou seja, sua existência dependia dos criminosos. Com uma população de 6,3 milhões, uma em cada 12 pessoas estava ligada às gangues no país. E era preciso fazer algo a respeito disso. Em março de 2022, a administração do atual presidente Nayib Bukele iniciou uma campanha histórica de perseguição aos membros de gangues, decretando estado de emergência. Isso concedeu ao governo ampla liberdade de ação na guerra contra o crime. O exército invadiu casas de civis em busca de bandidos identificados por tatuagens. Apesar de soar duro, como resultado, foi possível prender uma parte significativa dos membros de gangues de rua e seus cúmplices. Isso cortou as comunicações deles, interrompeu a cadeia de comércio de substâncias proibidas e até mesmo a extorsão se tornou impossível. O colapso da hierarquia das gangues impediu temporariamente uma resposta coletiva e organizada por parte deles. No geral, os criminosos ficaram confusos. Na verdade, até a chegada ao poder do presidente Nayib Bukele, nenhum governo havia conseguido fazer algo em relação às gangues. Ou seja, as autoridades, claro, tentaram. Desde o início dos anos 2000, forças de segurança prendiam membros de gangues em massa. Policiais e soldados precisavam expulsá-las de comunidades urbanas pobres, onde o governo perdera o controle. Mas nunca chegou a haver um progresso sustentável. Os criminosos sempre encontravam uma maneira de se reagrupar, se vingar ou reorganizar suas estruturas para operar sob maior pressão. E então tudo voltava aos antigos níveis de violência e assassinatos. Então, por que o regime de Bukele foi tão eficaz depois de tantos anos de fracassos? Os analistas acreditam que isso se deve a 3 princípios principais.
a aplicação de medidas legais extremas, uma interpretação mais flexível da associação a gangues e a concentração do poder político em torno da administração de Bukele. Funcionou. As cidades ficaram mais silenciosas e tranquilas. E os membros das gangues, tatuados e armados, foram substituídos por pessoas uniformizadas e armadas. E essas pessoas de uniforme têm autoridade para fazer o que acharem necessário. O trabalho começou com a introdução do estado de emergência, geralmente implementado como medida temporária em resposta a catástrofes como desastres naturais ou pandemias. Nenhum governo de El Salvador jamais seguiu esse caminho para combater as gangues. Mas após uma série de assassinatos brutais no final de março de 2022 que resultaram em 87 mortes, os legisladores que apoiam Bukele aprovaram o pedido do presidente. O estado de emergência foi instaurado por um mês e depois prorrogado várias vezes. Enfim, em 27 de março de 2025, o estado de emergência em El Salvador completou 3 anos desde a sua implementação. Durante o estado de emergência, as leis retiram dos salvadorenhos direitos constitucionais básicos, como proteção jurídica e liberdade de locomoção. Simultaneamente, as regras para prisões são flexibilizadas e o Estado pode interceptar comunicações civis. Apesar de não parecer bom, esses poderes extraordinários permitiram que as forças de segurança realizassem um ataque relâmpago contra as gangues. Criminosos e seus supostos cúmplices foram presos sem mandado ou com base em denúncias anônimas. Tudo ocorreu rapidamente, sem tempo para a reação das gangues. Nos primeiros 2 meses do estado de emergência, as forças de segurança prenderam mais de 33 mil pessoas. O estado de emergência também suspendeu os direitos constitucionais de defesa. Isso significa que os detidos podem ser mantidos sob custódia por tempo indeterminado, com acusações indefinidas, sem necessidade de provas que sustentem as acusações criminais. Os detidos também perdem o direito a uma audiência judicial em até 72 horas após a prisão. Advogados e organizações da sociedade civil afirmam não conseguir conversar com os detidos. Como resultado, as prisões foram baseadas em rumores de inteligência não confirmados, informações brutas e dados obtidos de perfis em redes sociais. No final, cerca de 80 mil suspeitos de envolvimento com gangues foram presos, muitos dos quais foram enviados para a maior prisão da América Latina, construída especialmente por Bukele. Essa prisão, chamada Centro de Confinamento de Terroristas, foi inaugurada em janeiro de 2023. Hoje, ela é uma das maiores do mundo em capacidade de detentos. Simultaneamente, não há reabilitação aqui e as autoridades afirmaram não ter planos de libertar ninguém, embora eu tenha encontrado informações de que alguém conseguiu sair de lá. A prisão é realmente enorme, sua área é de 23 hectares e os moradores locais dizem que quase nada sabem sobre o que acontece lá dentro. Por outro lado, sabe-se que aqui estão alguns dos criminosos mais endurecidos do país, incluindo assassinos em massa e membros de gangues, que são chamados de os piores dos piores. A prisão também é conhecida pelas severas condições de detenção. Jornalistas descreveram a prisão com celas superlotadas, construídas para cerca de 80 detentos, onde os homens ficam confinados por 23 horas e meia diariamente. Onde o único mobiliário são beliches de metal sem lençóis, travesseiros ou colchões. Há um vaso sanitário aberto, uma bacia de cimento, um balde plástico para lavar e um jarro grande para água potável. Os presos só podem sair das celas superlotadas por 30 minutos por dia. As luzes ficam acesas o tempo todo, não há privacidade nem conforto. Os detentos não trabalham, não têm permissão para ler livros, jogar cartas ou sequer receber cartas de casa. Os pratos com comida são deixados do lado de fora da cela e empurrados pelas grades. Carne não é servida. A pausa diária de 30 minutos é apenas sair da cela para o corredor central para exercícios em grupo ou leitura da Bíblia. Estima-se que atualmente haja de 10 a 20 mil prisioneiros lá, alguns dos quais são obrigados a viver com a ideia de que nunca sairão em liberdade. E o ministro da Segurança Pública chegou a declarar, e cito, "Acreditamos na reabilitação, mas apenas para criminosos comuns. Membros perigosos de gangues não se encaixam nessa categoria. A luta contra as gangues levou El Salvador a ter a maior taxa de encarceramento do mundo, 1.086 pessoas para cada 100 mil habitantes em 2023. Estima-se que, em 2023, 1,6% da população de El Salvador estava presa. Mas considerando o número de pessoas em gangues ou cúmplices, não surpreende. Mas a guerra não terminou com a caça aos criminosos. A administração de Bukele também implementou novas leis destinadas a manter os membros de gangues atrás das grades. Em março de 2022, a Assembleia Legislativa aprovou reformas que aumentam as penas de prisão por participação em gangues e excluem a possibilidade de prisão domiciliar para esses detentos. As gangues são consideradas organizações terroristas, conforme a legislação de El Salvador. As reformas também reduziram para 12 anos a idade mínima para julgamento por crimes relacionados a gangues. Pode parecer terrível, mas é nessa idade que o recrutamento ocorria.
Ao mesmo tempo, a administração alterou as leis existentes de combate ao crime organizado para ampliar o próprio conceito de fazer parte de uma gangue. Assim, a lei sobre a associação ilegal foi modificada. Agora, ela se aplica a qualquer pessoa que promova, ajude, colabore ou favoreça as atividades de uma organização criminosa. Como resultado, a lei, já ampla em seu alcance, agora permite às autoridades prender não apenas suspeitos e cúmplices, mas também membros e cúmplices em potencial. Além disso, a definição ampla de crime nas leis de El Salvador permite que qualquer pessoa que tenha se comunicado com membros de gangues, voluntariamente ou não, seja responsabilizada. E qual é o resultado disso? As autoridades agora podem efetuar prisões mais rapidamente. Os membros das gangues e seus cúmplices permanecem presos por períodos mais longos. Além disso, as autoridades podem desmantelar redes extensas, compostas por membros iniciantes, quase aposentados e também por aqueles que os ajudam. Agora, mais pessoas são consideradas membros de gangues e todas elas enfrentam penas de prisão mais longas. Tudo isso reduz a probabilidade de os membros das gangues voltarem às ruas, alguns nunca mais voltarão para lá. As mudanças também afetaram a vida das pessoas comuns. Antes de todas essas medidas serem tomadas, as pessoas muitas vezes precisavam da permissão da gangue apenas para atravessar territórios disputados. Às vezes, até para ir ao trabalho ou voltar para casa depois do trabalho, era necessário ter permissão. Eu já falei sobre a obtenção de atendimento médico de emergência. Em muitas áreas, as gangues também controlavam a economia local, ditando quem podia vender o quê e onde. Os sobreviventes admitem que não enfrentam mais a vigilância quase constante dos criminosos ou regras rígidas de movimentação. Eles recuperaram os espaços de lazer que antes eram usados pelas gangues e até conseguiram iniciar novos projetos comunitários sem encontrar qualquer resistência. Um policial do Centro Histórico de San Salvador relatou que os membros das gangues sumiram 2 semanas após o início do estado de emergência, embora antes esse lugar fosse um verdadeiro viveiro de criminosos. No geral, ficou claro que as gangues não conseguem mais controlar a economia do crime. Os moradores relataram que ninguém mais os extorquia. Um dono de empresa de ônibus, que antes pagava cerca de $6.000 em taxas mensais para 3 principais grupos, disse que parou de pagar logo após o início das perseguições. E agora está tudo bem. Muitos cidadãos comuns de El Salvador dizem que qualquer um deles poderia ter sido morto a tiros ou sequestrado. Não dava nem para sair ao parque sem temer pela própria vida, mas tudo isso acabou. Agora os moradores frequentam livremente centros comunitários e campos de futebol antes fechados. Esse pode ser o melhor testemunho de como a rápida queda na atividade das gangues transformou drasticamente a vida daqueles que viveram anos sob o terror. Por isso não surpreende que o presidente que derrotou as gangues agora seja muito respeitado. 4 de fevereiro de 2024, Bukele foi reeleito obtendo 83% dos votos. Apesar da recepção negativa fora de El Salvador, dentro do país Bukele é considerado um dos presidentes mais populares da história. Sua taxa de aprovação geralmente gira em torno de 90%, e a mídia chama Bukele de o líder mais popular da América Latina. Mas também há desvantagens. Sob o estado de emergência, que suspendeu muitos direitos fundamentais, o regime de Bukele prendeu mais de 75 mil suspeitos de envolvimento com gangues. Pessoas foram presas apenas por possuírem tatuagens. Desde então, cerca de 7 mil pessoas foram libertadas por falta de provas. Ativistas afirmam que muitos inocentes, inclusive menores, permanecem encarcerados. Como o estado de emergência tornou as investigações oficiais um tanto duvidosas, os ativistas intervieram. Eles investigam a vida das pessoas, conversam com seus amigos, familiares e até conhecidos. De acordo com moradores e testemunhas locais, algumas pessoas inocentes são presas, mas não saem vivas. A população teme os carros de patrulha. Muitos têm parentes que simplesmente desapareceram. Pais ficaram sem filhos, filhos sem pais. De acordo com a organização salvadorenha Socorro Jurídico Humanitário, também conhecida como... Dos 75 mil presos, cerca de 20 mil são inocentes. Autoridades ignoram apelos de organizações de direitos humanos para revisar casos de milhares de inocentes sem tatuagens ou antecedentes criminais, que cumprem pena injustamente. A famosa prisão também é considerada por muitos uma instituição controversa. Ela é elogiada por manter supostos membros de gangues sob custódia, mas também é criticada por supostas violações dos direitos humanos e condições desumanas. Isso leva à pergunta: por quanto tempo a grande maioria dos salvadorenhos continuará apoiando a abordagem do atual presidente na gestão do país? Ou seja, a curto prazo, tudo não está ruim, porque as pessoas gostam de segurança e prosperidade econômica. Mas a falta de direitos humanos básicos não pode ser ignorada por muito tempo. É interessante que o sucesso de El Salvador no combate às gangues por meio do estado de emergência inspirou Honduras a fazer algo semelhante. Mas um ano depois, em 2023, segundo relatos, não houve resultados significativos. Tudo começou da mesma forma.
A presidente de Honduras, Xiomara Castro, decretou estado de emergência nacional e reforçou a atuação das forças de segurança para combater as gangues. No entanto, isso trouxe resultados ambíguos, e a violência contra civis por parte dos criminosos não desapareceu. Além disso, ela manteve a intensidade. Houve também consequências inesperadas. Uma organização que monitora dados sobre conflitos armados globais afirmou que a violência se espalhou além dos focos tradicionais. Isso pode ter ocorrido devido à maior pressão sobre as gangues em áreas urbanas mais densas. As autoridades tentaram reprimir o crime, mas ele apenas se deslocou e os casos de extorsão até aumentaram. Por fim, especialistas atribuíram os problemas da emergência em Honduras ao fraco desenvolvimento institucional, geografia e política. Por exemplo, a polícia do país é cronicamente instável e corrupta, além de não ter recursos suficientes para trabalhar. E alguns até acham que essa luta contra as gangues é apenas um truque publicitário. Críticos afirmam que esse truque publicitário visa criar a imagem de um trabalho policial tão eficaz quanto em El Salvador e não solucionar os problemas de fato. E pelo que se vê, o estado de emergência, que durou um ano inteiro, nem de longe mostrou a mesma eficiência de El Salvador. Parece que há algo de verdade nisso. Deixa seu like, até a próxima. Legendas feitas por